O vídeo de hoje é sobre Romanos capítulo 14, tá? O que significam aqueles dias pelos quais uns resolviam separar para Deus e outros resolviam não separar para Deus. E ali Paulo fala que nenhum deve julgar o outro, né? Então, hoje eu vou pegar textos, tá? Dos maiores estudiosos de Paulo para falar sobre o que Paulo está falando nesse texto, tá? Autores não adventistas, tá bom? Como vocês sabem, eu sou adventista, né? Então, eu não vou pegar autores adventistas aqui para falar, eu vou pegar autores que não são adventistas. E por que a gente está fazendo esse texto de Romanos 14? Principalmente porque Romanos 14, Gálatas 10 e Colossenses 2,16 são os textos mais utilizados tanto por críticos, né? Mas também por não adventistas, tá? Inclusive, né, a capa da thumb, a gente tem embaçado ali a foto, por exemplo, de uma pessoa que é não adventista. E em uma conversa com essa pessoa, né, ela usou esse argumento. Não, Romanos, Paulo ali estaria falando sobre o sábado, né, estaria incluindo o sábado como, né, um dia que você pode escolher ou não e tudo bem, né? E esse é um texto que eu fiquei com muita dúvida durante muito tempo, né? Então nós fizemos um texto sobre Gálatas 4, que abriu muito a minha mente, quando eu fui ver o que autores dedicados ao estudo de Paulo, tá, das cartas de Paulo, falavam sobre Gálatas 4. E muito diferente do que eu pensava, que eles estariam usando Gálatas 4, por exemplo, para abolir o sábado. Pelo contrário, nesse vídeo mostra que esses autores eles entendem que Paulo, em Gálatas 4, quando ele fala da guarda de dias, né, e ele bate de frente com quem guarda dias, a palavra guardar é a tradução da palavra paraterel, que significa a guarda das prescrições ritualísticas. Tá? É isso que significa a palavra. E terel já seria a observância no sentido de obediência ao mandamento de Deus. Então, quando a gente olha para o português, guardar está tudo a mesma coisa, mas não é no grego. Né? Se a gente fosse traduzir, o mais correto seria traduzir dessa forma. Vocês que continuam guardando todas as prescrições mosaicas do calendário, né? Então ele está batendo de frente contra a forma mosaica do calendário, não contra a celebração em si. E James Dunn fala uma coisa muito interessante. Estou dando uma introdução, já vou entrar em Romanos 14. Ele fala o seguinte: se Paulo estivesse indo contra alguma celebração cristã, ele estaria indo contra a própria Páscoa cristã, que é a Santa Ceia. Né? Jesus, quando ele estabelece o que a gente chama de Santa Ceia, de Ceia do Senhor, é uma comemoração da Páscoa. Né? Então ele fala, faça isso até que eu venha. Então, Paulo não poderia estar indo contra a Páscoa, a celebração da Páscoa cristã. Né? Então, e aí eles explicam que realmente Paulo não está falando de terel, guardar terel, né? A Páscoa e tudo mais, mas ele está indo contra paraterel, contra guardar no sentido ritualístico a Páscoa. Né? Então, em outras palavras, Paulo está batendo de frente contra aqueles que guardavam a Páscoa mosaica, na sua forma mosaica e todo o resto do calendário, incluindo o sábado mosaico, com todas as prescrições e liturgias e tudo mais. Né? Mas esses autores, como James Dunn, N.T. Wright, entre outros, eles vão admitir que Paulo não está indo contra o princípio, contra a celebração em si, contra o princípio, inclusive, do sábado, que é um princípio criacional universal, que não depende de Moisés ali, né? Não é uma coisa local, regional, mas universal. E isso é dito tanto no texto em Gênesis, quanto Jesus, quando ele fala, né, que o sábado foi criado para a humanidade. Então você tem um princípio criacional universal. A única diferença para os adventistas é que James Dunn, eles vão entender que, né, vamos dizer que esse princípio, ele não precisa... o sábado, o descanso semanal não precisa ser feito no sétimo dia. Tá? Enquanto os adventistas entendem que o sétimo dia, né, faz parte do princípio criacional em Gênesis, quando Deus estabelece, né? Enfim, daí tem esse debate, mas não é... James Dunn e N.T. Wright, eles não vão usar Gálatas 4 para dizer, né, que o princípio do sábado foi abolido, né? Mas apenas que o sábado mosaico. Tá? E a gente tem outros vídeos no canal que a gente fala o que muda
quando Cristo vem em relação à lei, né? Então a gente entende, muito parecido com o Iago Martins, inclusive eu tenho um vídeo que eu faço um react, que quando Cristo fala que não veio abolir a lei, ele não veio abolir nada. Né? Ele veio ressignificar, dar o seu verdadeiro significado em todas as coisas. Seja o templo, intercessão, sacerdócio, sábado, circuncisão, Páscoa, tudo. Né? Então, o que Paulo bate contra, onde ele fala que é abolido, é a versão mosaica da lei. Né? Que envolvia aquela série de liturgias e tudo mais, que é o contexto de Gálatas 4. Agora em Romanos 14, então se você quiser, eu vou deixar o vídeo no card, tá? Para você estudar um pouco mais ali, entender Gálatas 4 e também sobre a lei. E aí nós temos Romanos 14. Qual que era a minha dificuldade em Romanos 14? Romanos 14, eu entendia que ele estava falando do mesmo assunto de Gálatas 4. Que Gálatas 4 é o calendário da Torá, tá? Agora em Romanos eu falei, mas é estranho, porque Gálatas capítulo 4 ele está batendo de frente em você, né, guardar os rituais e todas as prescrições do calendário judaico. Mas em Romanos 14 ele fala, se você quiser, faz, se não quiser, não precisa fazer. A abordagem de Paulo é completamente diferente. E eu comecei a me questionar, cara, será que ele está em Romanos 14 falando do calendário judaico? Porque se ele estivesse falando, ele ia bater de frente como Gálatas. Olha, vocês não devem guardar as prescrições mosaicas desses dias. Né? Então, e é estranho, é uma postura diferente. Paulo fala, não, cada um, é questão de opinião. Em Gálatas 4 não é questão de opinião, né? É questão de anátema, é maldição. Olha, vocês estão guardando, então vocês, né? O evangelho foi em vão para vocês. Já em Romanos 14, façam o que vocês querem. E aí, estudando melhor, né? Esse era um ponto que eu sempre pensava em Romanos 14. Cara, se ele está tratando do calendário judaico, o calendário judaico não é uma coisa flexível, não é uma coisa que o judeu tem como algo flexível. Você escolhe o que você quiser. Não. Ele é um calendário determinado pela lei. Então, assim, não é uma coisa flexível, variável e tudo mais. E aí, quando eu fui ver o que os maiores estudiosos de Paulo falam sobre Romanos 14, eu trouxe esses textos aqui. E ficou mais claro que Romanos 14 não está falando do calendário judaico, como Gálatas 4. Primeiramente pela postura de Paulo, que é completamente diferente. Pela questão de Romanos 14 ser uma questão de opinião. Sendo que a Torá, ela não é questão de opinião, ela não é flexível, né? Mas ela é específica, ela é determinada pela lei, né? Então, e aí, olha só que interessante, eu vou pegar algumas citações desses autores. Tá? Então, olha só, o texto aqui em Romanos 14, verso 5 diz assim: um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga igual todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Essa separação de dias, né? E aí, olha só o que James Dunn fala. Tá? Os dias de Romanos 14, 5 não devem ser identificados com os sábados judaicos ou com as festas prescritas na Torá. Opa! Então, aqui James Dunn, ele está falando que Romanos 14, verso 5, ele não tem o mesmo contexto de Gálatas, capítulo 4. Ele não está falando dos sábados judaicos, nem das festas prescritas na Torá. Mas então, do que ele está falando? Tá? Então, vamos lá. A maioria dos indícios aponta para dias de jejum ou dias de devocionais especiais, não para sábados. Essas eram práticas ascéticas, não observâncias da lei mosaica. Então, aqui nesse outro texto ele está dizendo o seguinte, tá? Que ali o texto está associado com algumas práticas judaicas, tá? São práticas judaicas mesmo, tá? Porém, não tem a ver com a observância da lei mosaica, e sim questões de devoção e de jejum. Eram dias que eles separavam para isso. Tá? Então, ele vai explicar por que não pode ser o calendário da Torá. Né? Ele fala assim, a controvérsia em Romanos 14 não pode ter sido sobre o sábado, pois o sábado não era uma prática flexível entre os judeus cristãos. Já o assunto de Romanos 14 são escolhas voluntárias. Então, o sábado do sétimo dia para um judeu não era uma questão flexível. Se você quiser, você faz. Se você não quiser, não faz. Não era uma questão flexível. Né? E aqui Paulo está tratando como uma questão flexível. Né? E aqui ele está falando de escolhas voluntárias. Né? Então, aqui não se trata
de questões da lei, da Torá, que são rígidas, né? São inflexíveis ali, tá? Aí ele vai dizer, ó, é virtualmente certo que Paulo está lidando com judeus cristãos ascéticos, não com guardadores da Torá no sentido pleno, como Gálatas 4. Gálatas 4 são guardadores da Torá no sentido pleno, tá? Eles querem fazer todos os sacrifícios, rituais e tudo mais, e Paulo está batendo de frente com isso. Agora, já em Romanos 14, ele está tendo problema também com cristãos judeus, mas com questões que eles estão impondo para os gentios, que não tem a ver com o calendário judaico, né? Mas tem a ver com separação de dias. Daí ele fala que cristãos ascéticos, né? Até em Romanos 14 ele começa, porque um só come legume. Isso é uma frase que faz analogia, é uma frase que nos lembra de outros textos onde ele fala das carnes sacrificadas a ídolos. Então tinham pessoas que tinham medo de ir no mercado, e aí só comiam legumes para não comer uma carne sacrificada a ídolo. Tá? E esse é o mesmo contexto que Romanos 14, ele começa a falar, olha, o fraco só come legume e tudo mais. Né? E aí ele começa a falar dessa separação de dias. Então está nesse contexto ascético. Tá? Aí N.T. Wright, tá? A discussão sobre dias em Romanos 14 não tem conexão com a controvérsia do sábado. O sábado não está em vista aqui. N.T. Wright, tá? Então estou pegando autores grandes que não são adventistas, tá? Olha o que ele fala. É mais provável que Paulo esteja falando de dias de jejum. Nesse sentido, ele está em harmonia com James Dunn, né? Ou dias devocionais, adotados por alguns cristãos judeus, e não do calendário prescrito da Torá. Nada, olha só, nada no contexto sugere que Paulo esteja abolindo práticas da Torá. O debate trata de práticas voluntárias, não de mandamentos da aliança. Olha só que interessante. Outra coisa, o texto não pode ser usado para argumentar que Paulo considera todos os dias iguais no sentido de eliminar o sábado. Olha só, autores, os maiores autores sobre Paulo, né, para esses autores, né, o texto não está falando sobre o sábado. Interessante, né? Vamos lá. F.F. Bruce. É improvável que Paulo tenha em mente o sábado. O sábado não era uma questão opcional entre judeus e cristãos. A interpretação que vê aqui o sábado é extremamente improvável. Os dias parecem ser dias de jejum. Então vamos lá. Por que eu estou mostrando isso daqui, pessoal? Eu estou mostrando porque tem muita gente, às vezes não adventista, muita gente crítica, que pega alguns textos, né, e colocam como se esses textos eles fossem conclusivos, completamente conclusivos, em relação a alguns assuntos, tipo Gálatas 4, Romanos 14. Então eles pegam e dizem, aqui está a prova, né? Só que aí quando você vai pegar teólogos grandes que não são adventistas, nem esses teólogos concordam com essas pessoas. Né? Então aqui, interessante que nesse debate que eu tive conversando com essa não adventista, ex-adventista, ela fala, não, Romanos 14 não exclui. E ela bateu na tecla, não, N.T. Wright, James Dunn não exclui o sábado. Blá, blá. Aí eu tive que mostrar os textos, daí ela recuou. Opa, é realmente, Romanos 14 não, mas a gente tem outros textos aqui e tal. Então, assim, né, é claro que N.T. Wright e James Dunn, eles não são adventistas, eles não veem a necessidade de guardar o dia de descanso no sétimo dia. Né? Mas não dá para usar Romanos 14 para justificar isso, e nem Gálatas 4 para justificar, porque nem esses autores justificam, e eles mesmos colocam ali que a gente não pode usar esses textos. Tá? Então, assim, isso daqui, esse vídeo, né, ele serve mais para esclarecer um pouco desse debate. Tá? E como é importante a gente ler sempre o texto no seu contexto, buscar pensadores diferentes, autores que não pensam como a gente, tentar entender em vez de puxar a sardinha do nosso lado. Né? Então, assim, por exemplo, tem muito adventista que vai ler Gálatas 4 e vai falar, não, aqui não, ele nem está pensando no sábado. Não, ele está pensando no sábado, assim como está pensando na Páscoa. Né? Mas ele não está, né, abolindo a guarda, a terel, a observância disso. E sim o paraterel, né, que foi o que a gente já conversou. Né? Senão Paulo estaria indo contra a própria ceia do Senhor. Isso a gente já explicou no outro vídeo. Opa, então agora fica claro. Então eu não preciso puxar a sardinha para o lado adventista e excluir o sábado de Gálatas 4, mas eu também não preciso puxar a sardinha para quem não é adventista, tá indo contra. Né? Aí quando você entende o verbo, entende, né, o que os autores pensam ali, fica mais claro entender. Né? Fica mais claro que esse texto não pode ser usado. Né? O Romanos 14 também, né, onde
você tem ali claramente a questão de dias opcionais, dias voluntários judaicos, né? Não tem nada a ver com o calendário da Torá, que é fixo, é determinado pela lei, né? Mas ali são questões opcionais, voluntárias, questões de opinião, né? Então não se enquadra no calendário judaico, beleza? E aí, futuramente, a gente também vai falar um pouco sobre Colossenses 2,16. Esses são os 3 principais textos aí, né, utilizados. Tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Podem colocar os seus comentários abaixo, né? Nós vamos fazer aí mais reacts, mais explicações de texto e tudo mais, sempre buscando, né, ter uma visão. A gente tem sempre a tendência de puxar a sardinha para o nosso lado, né, mas a gente vai tentar ser, na medida do possível, neutro, né? Então, quando a gente entende que um texto não está falando sobre um assunto, a gente precisa reconhecer. Não está falando. Ou está falando, a gente precisa reconhecer, né? Tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.